Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui esse encontro. Queria primeiro pedir desculpa aqui pela bagunça ainda, né, da casa nova, consultório novo, acabei de mudar. E queria sacar aí com você se o som tá bom, a imagem tá boa. Vamos ver se a gente consegue transmitir bem daqui, ainda em obra, então vocês vão ouvir alguns barulhos, né, da obra por aqui. Então, deixa eu esperar as pessoas entrarem. Parece que está ouvindo. Beleza. Bom, então, ainda falta um pouquinho para as 8, né? Vou passando para aqueles que vão chegar depois, né, um resuminho assim, do que a gente viu antes de entrar propriamente para a conferência 28, que é a conferência da terapia analítica, né? A gente leu duas conferências já, né, aqui no seminário clínico, né? A conferência 18, fixação em traumas, e a 17, o sentido dos sintomas, né? Tem algo em comum, né, nessas três conferências, né, a 17, a 18 e essa que a gente vai ler agora, a 28, né? A gente leu a 27 também, não leu? Leu sim, a transferência, né? Então, há algo em comum em todas elas, né, que é uma preocupação do Freud sobre a influência, né? Isso aparece, então são dois temas, na verdade, em comum, que vão aparecer nessas conferências, né? Preocupação sobre a influência, né? O analista influencia, sugere, né? Eu tenho um certo medo, né, do analista estar ainda no campo da sugestão, da hipnose, ou próximo da hipnose, campo da sugestão, né? E uma segunda preocupação que perpassa essas quatro conferências, né, incluindo a que a gente vai ler hoje, é uma preocupação da distinção entre o normal e o patológico, né? Que também aparece bastante no Freud, e a sensação que eu tenho, né, lendo o texto, acho que ficou claro nas passagens que a gente leu junto, né, das três conferências anteriores, é que essa distinção em Freud ela é muito pragmática, né? Vocês sabem, né, eu estudo pragmatismo há muito tempo, né, minha dissertação de mestrado é sobre pragmatismo. O Freud em si, claro, não pode ser considerado um pragmatista, né, no sentido, né, Wittgensteiniano do termo, ou Hortiano do termo, ou, né, enfim, de toda a tradição norte-americana do pragmatismo, né, William James, John Dewey, né, enfim, o Freud, claro, ele não se inscreve aí diretamente, mas existem passagens, né, na obra do Freud, vocês vão ver uma hoje, né, nessa conferência da terapia analítica, né, que ele aponta claramente, olha, a distinção entre o normal e o patológico para a psicanálise é uma questão prática, né, a partir de critérios, né, morais, públicos, né, sobre, por exemplo, e aí são os dois nomes aí que vão aparecer, que eu vou insistir um pouco hoje, dois elementos que é o gozo e o esforço, né? Genuss e Leistung, né? Então, isso vai aparecer em vários momentos da obra dele, né? No compêndio aparece nessa conferência, né? Aparece em alguns momentos onde o Freud vai tentar dizer que, pragmaticamente, né, saúde tem a ver com uma capacidade de gozar, capacidade de fazer esforço ou de trabalhar, né? Essa palavra Leistung é bastante importante, a gente vai ver o sentido dela, né, depois. Então, vamos só retomar um pouquinho, né, assim, antes de começar propriamente, né, falta pouquinho para as 8, queria começar pontualmente. Na conferência 17, né, acho que tem uma questão aqui, né, que aparece desde já, né, no sentido dos sintomas, né, que é uma conferência que eu queria que vocês lessem sempre, né, como uma virada na história da psicologia, né, assim, não há outro texto, né,
antes de Freud, né, ou à altura desse texto de Freud, que tenha feito uma crítica tão pesada à ideia de patologia, né? Não estava no escopo do próprio Freud fazer essa crítica, né? Me parece evidente isso, né? Dessas coisas que, né, o autor faz, assim, que está para além do próprio conhecimento dele do que ele está fazendo, né, em alguma medida, né? Claro que ele sabia que ele queria fazer um desvio da medicina, né? Ele estava querendo se, né, colocar contra, no certo sentido, a psiquiatria, a neurologia da época dele. Ele está claramente criticando a neurologia dos degenerados, da hereditariedade, né? Ele está conversando com os colegas e professores dele, né? Charcot, né? Bentheim, né? Ele está conversando com o Janet, né? Com todos esses caras que estão dizendo e situando, né? A histeria ou doenças mentais, as neuroses, né? Num campo dos degenerados, né? Da hereditariedade, daquilo que é imutável, né? Daquilo que é fingimento, né? O Freud está, então, conscientemente fazendo essa distinção, mas acho que não tem consciência, né, da dimensão, da ruptura que ele tá produzindo no que tange a essa crítica à psicopatologia. Então, acho que aqui, no sentido dos sintomas, a gente já tem uma abertura, né, uma abertura... Deixa eu ver aqui... Está aparecendo uma... Bom dia, Renata. Está aparecendo uma mensagem aqui, mas me parece que a conexão está boa. Se vocês tiverem algum problema com a conexão, me avisem para a gente... Caiu, Heloína? Vocês me falam se... O interessante talvez seja voltar um pouquinho o vídeo para vocês não sentirem esse delay. Tá? Então, bom dia, Marina. Todo mundo está me ouvindo? Tá? Todo mundo ouvindo? Vendo? Qualquer problema, me avisem aqui. Muito bem. Então, estou... Deixa eu abrir pelo celular para ver se a transmissão está saindo bem. A Heloína caiu, agora está ouvindo? Tudo bem? Só para ver se eu estou certamente sendo ouvido e visto. Não, tá sim. Não, tá sim. Ótimo. Tudo aqui está transmitindo ok, então vou continuar, né, fazendo esse resuminho aqui para a gente chegar efetivamente na conferência de hoje. Então, o sentido dos sintomas, uma crítica muito grande à psicopatologia, né, o sentido ele é singular, ele, de alguma forma, claro, ainda se inscreve na tradição da nosografia, ou seja, ele quer, sim, estabelecer categorias nosográficas, o Freud nunca abandonou esse projeto, né? Histeria, neurose obsessiva, fobia, né? Ele está pensando em categorias nosográficas universais, né? Mas ele faz um desvio para o singular, né? Esse desvio para o singular é brilhante, né? Essa é a grande novidade histórica mesmo, né? Que o Freud vai fazer na história da psicopatologia, né? Então, ao trazer o sentido do sintoma para o campo do singular, né, mantendo, né, uma dialética com essas categorias universais, o Freud está, mais uma vez, né, caminhando para o pragmatismo que eu quero defender na leitura dessa conferência de hoje, né? Na conferência 18, a fixação em traumas, né, a gente também grifou uma parte, né, importante, né,
no sentido de que o sintoma ele é efetivamente singular porque se prende a uma história traumática, né, que produz a tal da fixação, né, e que, de alguma maneira, só tem sentido esse sintoma na história desse paciente especificamente, né? Defesa muito radical do inconsciente nessa conferência, né? A frase importante que eu grifei, né, é aquela que diz respeito à mudança, né, do sujeito. Vou tentar retomá-la aqui. Uma frase muito importante, né? Que fala do sujeito que muda. Não era aqui, gente? Era. Cadê? Estar ao vivo é um pouco chato, porque você fica assim sob pressão, mas a gente vai achar com calma. A frase que a gente grifou foi essa: a construção de um sintoma é o substituto de alguma outra coisa que não aconteceu ou que está ali permanente embaixo, né? Unterblieben, né? Essa ideia de unterbleiben, unterblieben, né? De alguma coisa que permanece inconsciente é o foco dessa conferência. E aí depois, né, na conferência que a gente vai ler hoje, né, e agora eu passo efetivamente a ela, na conferência 28, na terapia analítica, essa preocupação continua, né? A preocupação com a nosografia, a preocupação também com a transformação do inconsciente em consciência, né? Então, quero insistir nisso, né? O Freud está muito preocupado, já no primeiro parágrafo, né? Aparece a palavra influência, né? Porque o Freud está muito preocupado em distinguir aquilo que era do campo da sugestão, né, para o campo que ele está criando, vamos chamar de campo transferencial, né? O campo da sugestão ou o campo da influência, né, é criticado pelo Freud por diversas razões, né? A gente pode estabelecer algumas delas, né? Primeira razão mais óbvia de todas é que o Freud talvez esteja pensando, né? Mais uma vez eu fico na dúvida assim, se isso é completamente consciente ou se isso é algo que ele está pensando um pouco pela força da episteme, né, sob a qual ele está vivendo, né? Mas, enfim, ele está pensando, né, ao criticar a influência, ao criticar a sugestão, ele está pensando em valorizar a autonomia do sujeito, né? Então, todos os métodos que produzem submissão, né, sugestão, hipnose, magnetismo, né, isso que depende da autoridade, né, do médico sobre o paciente, todos esses métodos são rechaçados em nome dessa ética que o Freud está efetivamente propondo, né? O sujeito tem que dar conta de si mesmo, ele tem que dar conta de reconhecer seus próprios desejos inconscientes, a sua própria história. Ele tem que se apropriar disso, né, de uma maneira autônoma, né, de uma maneira no tempo dele, né, nas condições que ele tiver para isso. Então, me parece que essa é a grande crítica, né? A primeira razão, efetivamente, da crítica a essa ideia de influência, sugestão, né, hipnose, que vai aparecer, né, nos textos de Freud a partir de 1905. Né, essas críticas são contundentes e permanentes ao longo de toda a obra dele, né? Então, a primeira razão é essa. Fica aqui a dúvida, né, se isso é efetivamente consciente em Freud, né? Mas o que é consciente mesmo, né, é a ideia, por exemplo, de neutralidade, né? É que o Freud ele precisa, né, no projeto metodológico dele de construção da psicanálise, ele precisa de uma certa legitimidade no campo científico. Então, essa é uma segunda razão, né, para a crítica da influência, crítica da sugestão ou da hipnose. A legitimidade que ele vai estabelecer, né, junto à comunidade científica, médica, né, enfim, desse campo que é o campo da psicoterapia, eu não estou influenciando, eu não estou sugerindo nada.
esse processo ele é neutro, ele é objetivo, ele possui uma objetividade, né? Não depende da minha interpretação. Na verdade, eu só conduzo um processo da maneira adequada, de tal maneira que objetivamente o processo ocorra, né? O processo de cura, o processo de reconhecimento do inconsciente, o aparecimento do inconsciente, ele apareça efetivamente. Então, a gente pode destacar duas razões, né? Essas duas razões, né? A primeira, a defesa ética de uma autonomia, né? E a segunda, né? A defesa de uma neutralidade, uma legitimidade científica da objetividade, né? Como uma as duas razões mais poderosas, né? Dessa crítica permanente à influência, à sugestão, à hipnose. Tá? Então, acho que isso é bastante importante para a gente destacar, né? Nesse início, né? Da Conferência 28, onde ele está aí já no primeiro parágrafo, né? Dizendo: nossa influência se baseia essencialmente na transferência, né? Então, ele quer situar esse ponto, né, da influência. Ele não, vejam, observem, né, ele não em nenhum momento diz que não há influência, né? Mas ele está dizendo que essa influência ela é baseada essencialmente, inteiramente, objetivamente na transferência, né? Então, naquilo que a relação analítica produz efetivamente, né, no um a um, né? E aí ele critica, né, a sugestão, né, do Bentheim, aqui na escola de Nancy, né, onde ele estudou efetivamente em 1889 com Bentheim, né, fazendo, né, enfim, hipnose, né? E essa crítica que ele faz nessas primeiras páginas diz disso: olha, a hipnose não chega lá, ela não chega no tratamento efetivo do sintoma, ela é só um tipo de obediência, né? É um tipo de treinamento para deixar as pessoas obedientes à autoridade do médico, mas isso não funciona, isso não resolve o problema, né? Então, me parece um ponto, né, fundamental para o Freud estabelecer aqui uma distinção entre esses campos, né? A autoridade, né, do médico, né, do analista, não interessa como sendo o centro da coisa, né? O que é deslocado para o centro do tratamento psicoterapêutico, né, é a ideia de uma certa autonomia e de uma certa tomada de consciência, né, de desejos inconscientes que o próprio paciente tem que fazer no seu tempo e no seu ritmo, né? Só fazer um parênteses aqui, gente, assim, por que eu estou dizendo que essa primeiro campo de razão, né, não é propriamente consciente em Freud? Porque faz parte de uma episteme que está sendo formada no início do século XX, essa episteme, né, que vai formar o liberalismo, o Estado Democrático de Direito, muito atrelado ao liberalismo, né, sob o qual o Freud estava ali vivendo, né, os ventos, né, da Alemanha, enfim, né, da Europa, que está começando a constituir, né, esses primeiros grandes movimentos rumo ao liberalismo, rumo, né, a um capitalismo individualista, ou radicalmente individualista. Esses ventos estão soprando ali no começo do século XX, né? Recomendo muito a leitura, né, do seminário do Michel Foucault, Segurança, População, Território, Segurança, Território e População, no qual, né, o Foucault vai traçar um pouco a genealogia do liberalismo, do neoliberalismo, né, como uma genealogia que vai formando, inclusive, essa base, né, que tem o sujeito autônomo, individual, né, como centro, né? Então, a ideia do liberalismo é muito importante para o liberalismo produzir tecnologias, né, de saber que façam nós acreditarmos, né, façam os sujeitos sobre os quais ele vai exercer sua dominação, esses sujeitos acreditarem que eles são autônomos, que eles são independentes, que eles não dependem uns dos outros, que eles são, por assim dizer, elementos fora da política, né? Isso é uma das armadilhas, né, do liberalismo, e mais radicalmente ainda do neoliberalismo, de dizer: o sujeito tem que dar conta de si, ele se responsabiliza por suas ações. É como se forças sociais não fossem suficientemente fortes para determinar o destino, né, de uma pessoa, né? Então, essa episteme está rolando ali, né?
Em que medida o Freud está consciente disso, né, é a minha dúvida, é a minha questão, tá? Eu acredito que não, que ele não esteja consciente totalmente disso e que está no bolo, faz parte, né, dessas tecnologias que estão aparecendo no século XX, no início do século XX, para dizer nós temos que cuidar do indivíduo, né, do sujeito, né? E aí esses termos têm muitas áreas de confluência e coincidência. Não são sinônimos, né, sujeito, indivíduo, né, mas confluem, coincidem, se articulam, né, em alguns momentos, claro, né, vão tensionar, vão se desarticular, a gente pode pensar nisso junto também. Então, é um parênteses que eu acho importante, só para deixar claro, né, que o Freud também é um autor do seu tempo, né, tá ali recebendo as influências, para usar a palavra que ele está aqui, né, destacando o tempo todo, as influências, né, das forças de discurso e de práticas, né, de poder que estão ali no início do século XX. Tá? Então, é só um parênteses que eu acho bem importante. Né? Então, crítica à sugestão, o Freud vai usar uma metáfora muito poderosa, né, que a gente vai insistir ao longo do século XX inteiro, quando a gente discute, né, a relação entre psicanálise e outras formas de psicoterapia, que é a metáfora do cosmético e da cirurgia. Né? Freud vai dizer, olha, o tratamento hipnótico, ele procura encobrir e dissimular algo existente na vida mental. O tratamento analítico visa expor e eliminar algo. Né? Então, a hipnose encobre e dissimula. Né? A análise, ela expõe e elimina. Né? O tratamento hipnótico é um cosmético, a análise é uma cirurgia. Né? O primeiro, a hipnose, utiliza-se da sugestão a fim de proibir os sintomas, fortalece as repressões, mas, afora isso, deixa inalterados todos os processos que levam à formação dos sintomas. Grifem essa parte. A ideia de sugestão e hipnose fortalece o recalcamento, fortalece a repressão. A luta da análise é contra o recalcamento, em grande medida. É sempre uma luta no sentido de você precisa aceitar que esse desejo é seu. Não precisa realizar seu desejo, não precisa se submeter a ele, mas aceitá-lo, integrá-lo melhor, né? Conversar melhor com seu inconsciente, né? Como vai dizer o Hort, pensando no inconsciente como um parceiro conversacional, né? Conversar melhor com os nossos desejos é absolutamente indispensável. Né? Então, é para essa direção, né, que o Freud está apontando aqui na crítica à hipnose. Né? O tratamento hipnótico deixa o paciente inerte, né, e imodificado. Né? E, por esse motivo também, igualmente incapaz de resistir a alguma nova oportunidade de adoecer. Né? Então, essa a grande crítica a ele. Olha, não adianta você, né, forçar o sujeito, né, reforçar as repressões dele, você está só reforçando essa estrutura que deixou ele doente, né, que são estruturas de repressão e recalcamento. Né? Na verdade, a gente precisa fazer outra coisa, na direção contrária a isso. Né? Esse trabalho de superar as resistências, então, essa análise, constitui a função essencial do tratamento analítico. Então, superar a resistência. Né? O paciente tem de realizá-lo e o médico lhe possibilita fazê-lo com a ajuda da sugestão, operando em um sentido educativo. Então, mais uma vez, o Freud grifa essa palavra, né? A ideia de Erziehung, né? De educação. Né? Por esse motivo, o tratamento psicanalítico tem sido apropriadamente qualificado como um tipo de pós-educação, né? Nacherziehung, né? Ou seja, uma educação posterior, uma educação que vai acontecer na direção de se educar para o reconhecimento do seu desejo, do reconhecimento do seu inconsciente. Né? Então, um parênteses aqui de novo, insisto nesse parênteses sempre, né? A tese da Catherine Milot é bastante perigosa, né? Assim, está lendo ali com o Lacan, né? O Freud, uma leitura que eu não concordo, né? Dizendo que o Freud é antipedagogo. Né? Passagens como essa aqui explicitam de forma muito clara e evidente, né, que o Freud não é um antipedagogo, ao contrário. Né? O Freud vai fazer críticas a esse mestre
hipnótico, né, hipnotizador, né, esse mestre da sugestão, claro que essa crítica está evidente aqui também, né, mas ele está dizendo, olha, o tratamento psicanalítico tem um sentido educativo, né, ele tem um sentido de pós-educação, né, de dizer, olha, ali onde você reprimia, você não precisa reprimir mais. Se eu estou dizendo, com outras palavras, mas do ponto de vista pragmático, é isso que eu estou dizendo, você não precisa reprimir mais, você não tem que recalcar assim o seu desejo, você pode aceitar o seu desejo. Se eu digo algo assim nas minhas interpretações, né, numa análise, eu estou apontando para a possibilidade de uma pós-educação, né? Ali onde, né, os nossos pais diziam, você não pode pensar nisso, isso é muito feio, isso é horroroso, né? E você, de repente, vai falar com o seu paciente, está tudo bem ser desejado assim, está tudo bem desejar assim, está tudo bem, né, ter esse tipo de desejo, isso muda tudo, né? Vamos fazer um parêntese clínico aqui que eu acho importante, né? Algo que é muito, muito, muito comum no atendimento de pessoas homossexuais ou bissexuais, mas vamos falar dos gays e das lésbicas, né, que aparece com frequência na clínica, um determinado elemento que aparece na clínica é muito, muito importante. Vocês sabem que o risco de suicídio, né, entre essa população, né, LGBTQI+, é muito aumentado, né? Então, você tem uma força social, isso aponta para uma força social muito importante, né, de repressão, de não acolhimento, de não hospitalidade, né, com relação a gays, lésbicas, né, ou, para dizer numa só palavra, né, não heterossexuais, né. E aí essas pessoas vêm para a clínica, claro, né, com um sofrimento muito agudo e crônico, né, então um sofrimento duro, difícil, né, de não ser acolhido, muitas vezes pela própria família, né, um acolhimento meio torto, né, que acontece com alguma frequência, ou não acolhimento mesmo, né, um rechaço da família, do grupo religioso, da comunidade, né, na qual eles vivem. E esses pacientes, eles vêm eles mesmos, né, dizendo, pô, meu desejo é errado, né, eu não queria, né, ou eu não dou conta de me assumir, ou não quero, eu tenho vergonha, eu tenho, né, medo, eu tenho sintomas quando eu estou, né, com meu namorado, com a minha namorada, né, e eu não consigo transar, eu não consigo ter prazer, eu não consigo namorar, eu me envolvo em relações abusivas, violentas, enfim, uma série de sintomas, né, que vão apontar para um não reconhecimento desse desejo ou não acolhimento desse desejo. Porque houve toda uma história educativa para dizer esse desejo é errado, não pode, não pode, ser gay não pode, ser lésbica não pode, né? E o que o analista vai dizer, né? Mais uma vez, estou sendo bem caricatural aqui, mas a gente vai dizer algo nessa direção sempre, né? Tá tudo bem, né? Ser gay, ser lésbica, não ser heterossexual, né? O desejo humano é muito mais amplo do que essa caixinha boba, né, da heterossexualidade, né? Não precisa ter vergonha disso, não precisa se culpar por isso. Vamos entender melhor a dinâmica, né, de como que esse desejo se instituiu, né, na família, como que isso circula, né, entre seus amigos, entre a família, né, em você mesmo, como isso aparece nos seus sonhos. Esse processo de pós-educação acontece efetivamente, né? Ele está aprendendo a dizer, olha, tá bom, eu sou gay, não preciso me envergonhar, não preciso me culpar, né, diante disso, né? Então, a ideia me parece, da pós-educação, me parece absolutamente correta, né? Isso é só um exemplo caricatural, né, assim, onde isso aparece, mas isso vai aparecer, né, no que eu acho que deve ser minha relação com a minha mãe, no que eu acho que deve ser minha relação com meu pai. A gente aprende algumas coisas e às vezes aprende muito errado, né, ou de forma muito neurótica, né? A gente aprende, sei lá, que a gente tem que se submeter muito radicalmente né, aos nossos pais, por exemplo. Tem que ser submisso, ou, né, assujeitado ao desejo deles, né? Numa análise, a gente pode aprender, pós-educação, de que essa sujeição nem sempre tem que ocorrer. Então, são exemplos banais, né, que eu acho, né, vocês que estão clinicando também já devem ter ouvido o tempo todo, né? Então, acho que né, grifar essa palavra aí, pós-educação, é importante, principalmente para ler com cuidado as teses lacanianas que vão dizer, né, o Freud é antipedagogo, o Freud está criticando o tempo todo essa figura do mestre, né, o analista não ocupa o lugar do mestre.
Claro que a gente vai acolher essa crítica, né, do Lacan, né, a posição do analista é diferente de uma posição de mestria, né? E o Freud está dizendo isso aqui nessa conferência: nós não somos hipnotizadores, nós não influenciamos, nós não sugerimos. Nossa influência está baseada na transferência, né? Então, o Freud está criticando, sim, esse lugar de mestria. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que eu quero que vocês tensionem, né, na leitura da obra de Freud, ele está dizendo: nós influenciamos, né? A influência é via transferência. A gente faz uma pós-educação, né? A gente fornece as melhores condições possíveis para o paciente se tornar aquilo que ele deveria ser na melhor condição possível que ele poderia ter, né? Então, tendo as melhores condições possíveis, ser aquilo que se é, né? Fornecer isso é um processo de pós-educação. É esse o ponto do Freud. Alguma dúvida, questão? Podem, eu estou vendo os comentários de vocês, então, caso queiram, né, conversar, perguntar, fiquem à vontade. Para aqueles que vão assistir depois, né, de forma assíncrona também, podem deixar os comentários e vou respondendo ou, né, por texto, ou faço um novo vídeo para responder as questões que vocês trouxerem, tá bem? Bom, aí tem a parte que eu gosto aqui, né, ele então termina um pouco essa discussão com a hipnose e tal, pós-educação, e aí ele fala um pouquinho, né, do final da análise, né, assim, dos critérios pragmáticos, que eu vou insistir, né, esses critérios são pragmáticos, para o final da análise, né? Só consideramos que uma análise esteja no seu término quando todas as obscuridades do caso tenham sido elucidadas, as lacunas da memória preenchidas e descobertas as causas precipitantes das repressões, ou dos recalcamentos, como está no original em alemão, né? Verdrängung. Então, vejam que o Freud, né, mais uma vez, tem um ideal de purificação, por assim dizer, né, de um inconsciente patológico aqui, né? Então, todas as obscuridades, né, estejam elucidadas, todas as lacunas de memória preenchidas, né? Ele vai levar isso às últimas consequências em construções de análise, né? Então, não é porque esse texto aqui é de 16, 18, né, que o Freud ainda está, nossa, eu estou aqui, né, enganado de que vou preencher a memória. Não, lá nos últimos textos dele, né, 38, 39, ele está dizendo, olha, eu quero final, eu quero preencher as lacunas das memórias, eu quero, né, achar todas as causas precipitantes do recalcamento, né, eu quero eliminar, né, a neurose, eu quero eliminar o sintoma, né? A gente viu isso nas conferências anteriores também, tá? Então, vamos lembrar desse ideal que o Freud está trazendo de uma certa normalidade que vai aparecer em vários textos dele, né? Ele nunca define exatamente o que é normalidade, mas vai certamente né, apontar para isso várias e várias vezes, né, de que existe uma diferença importante entre o normal e o patológico, tá? Uma passagem aqui interessante, e aí vou, né, me alongar um pouco mais sobre essa coisa do pragmatismo que eu iniciei falando, né? Ele diz o seguinte: o neurótico, ele é incapaz de aproveitar a vida e ser eficiente. Incapaz de aproveitar a vida porque a sua libido não se dirige a nenhum objeto real. Ele está preso lá nas fantasias, né? E incapaz de ser eficiente porque é obrigado a empregar grande quantidade de sua valiosa energia a fim de manter sua libido sob repressão e a fim de repelir seus assaltos, né? Então, a ideia do Freud aqui, pragmaticamente, é fazer com que o sujeito recupere essa Genuss e essa Leistungsfähigkeit, né? Genussfähigkeit, Leistungsfähigkeit, né? O que é essa Genussfähigkeit? É a capacidade de gozo. Genuss é isso, gozo, ter prazer, aproveitar a vida, né? Traduções corretas, não tem nenhum problema aqui, né? Leistungsfähigkeit, né? Leistung é uma palavra mais difícil de traduzir, mas é exatamente isso, nesse campo. Esforço, trabalho, né? Um certo dispêndio, né? Tem a ver com esse campo semântico, né?
vocês devem ter ouvido falar já, né, assim, isso circula no senso comum psicanalítico, né, que o objetivo da análise é tornar o sujeito capaz de amar e trabalhar, né? É basicamente isso, né? Como isso foi traduzido, essa frase que está traduzida no senso comum psicanalítico, né? Uma análise tem que fazer o sujeito ser capaz de amar e trabalhar. Eu tenho dificuldade com essa frase popular aí, né, que circula, porque a gente tem que estabelecer critérios, né, entre o que é amar e o que é trabalhar, né? Alguém que te diz que ama um marido que espanca, né? Que espanca o seu marido ou espanca a sua esposa, por exemplo, a esposa que chega, vamos falar desse caso típico, né? Uma esposa que chega, uma mulher que chega e diz, né, eu amo meu parceiro, mas meu parceiro me espanca, né? Capaz de amar, né? A gente diria, essa Genuss, Fähigkeit, essa capacidade de aproveitar a vida, de gozar, né? Ela é ok, então é isso, né? Ou com relação a ser eficiente, né? A Leistungsfähigkeit é um sujeito que morre de trabalhar, workaholic, hipereficiente, né? Hipereficiente. Isso está ok, né? Enquanto sintoma, enquanto tratamento, né? Então, vocês veem que são conceitos ou noções aqui que vão aparecer que exigem de uma comunidade moral, né, mais ou menos explícita, dizer o que é o bom gozo, o que é o bom trabalho, a boa eficiência, o que é aceitável, o que não é, né? O que é inaceitável, né? O que a gente, de maneira geral, tende a interpretar como sendo tá demais, ou, puxa, não tá bom esse jeito de amar, esse jeito de trabalhar, esse jeito de gozar, esse jeito de se esforçar, né? Então, são noções gerais que o Freud está trazendo, mas ele não traz, efetivamente, uma listinha, vamos chamar assim, um checklist, né, de quais são as capacidades, efetivamente, de amar e trabalhar, né? Como que esse trabalho tem que ser descrito, como que essa forma de amor tem que ser descrita. Mas são indicativos, gente. São indicativos, são ideais normatizantes, né? São normativos, né? Do que é o final de análise, né? Então, é importante lembrar, o Freud tem uma certa normatividade, ele não está agindo, não, a análise termina onde o paciente quer, né? Não, existe uma norma aqui, né? Freud está falando, aproveitar a vida e ser eficiente. Então, essa norma é uma norma moral, política, compartilhada por uma comunidade moral, tá? Ele só não está explicitando exatamente o que é aproveitar a vida, o que é ser eficiente. Ele está dando uma dica. Olha, se você fica o tempo todo, né, se dirigindo a um objeto que não é real, fica ali só na fantasia, não está legal, né? Se você está gastando toda a sua energia para manter a repressão, manter o recalcamento, né, de todos esses desejos, também não está legal, né? Então, fica assim, um critério muito aberto, né, exatamente o que é essa Genuss e a Leistungsfähigkeit, tá? Mas são normativos, né, são enfim, indicativos normativos para final de análise, tá? Não é, né, eu quero ouvir vocês, né? É possível atender alguém sem esses normativos, sem esses ideais normativos, né? Quando você fala, né, por exemplo, nesse caso, né, você ouve uma mulher se queixando, né, de espancamento ou de abuso psicológico. Você vai simplesmente, né, enquanto analista, enquanto psicoterapeuta ou psicólogo, né, como é o meu caso, né, você vai dizer, não, é uma forma de gozo, né? É uma forma de se haver aí com o gozo, com o masoquismo, estabelecendo uma relação com esse parceiro que a espanca, né? Você interpreta nessa direção? Você interpretaria, né? Se o sujeito está tendo crises, né, de dor, enxaqueca, né, enfim, crises de insônia gravíssimas por conta do excesso de trabalho, você vai dizer, é uma forma de Leistung aqui, né, de esforço, um sujeito que está aí sendo produtivo, sendo, né, eficiente, tradução, né, perigosíssima, né, mas correta, né, da Leistung, né? Então, está sendo eficiente, ele, né, tem produzido muito, tem ganhado muito dinheiro, o cara está aqui, né, dizendo que ganhou o primeiro milhão dele aos 30 anos, né?
eficiente, né? Mas o sujeito não dorme, né? Está usando anfetamina, está usando cocaína, né? É eficiente, né? Você interpreta isso ok, né? Tá vendo? Assim, quando a gente chega no vamos ver, né? Da interpretação de sintomas, né? Que são claramente destoantes desses nossos ideais culturais, normativos, do que é o normal, de como um sujeito deve se portar do ponto de vista do amor e da eficiência, a gente acende um sinalzinho, né? E tende a interpretar de uma maneira específica, tá? Isso nunca é explicitado porque, insisto, tem sempre um certo receio de, ao se explicitar isso, a interpretação do analista é sempre política, a gente perde a legitimidade e objetividade que a gente quer construir, né? Não, a minha interpretação ela não é política, ela não é moral, ela está fora do campo moral, eu estou interpretando só a partir da objetividade daquilo que o paciente está me trazendo, né? Será que é possível? Eu vou deixar essa questão aí para vocês, né? Qual que é a diferença, né, entre uma interpretação hipnótica, né, sugestiva, no campo da mestria, e uma interpretação analítica, né, mas que esteja dialogando, né, com essa comunidade moral que esteja dizendo, né, olha, tem elementos aqui, né, que são, enfim, mais ou menos, sem dúvida, mais ou menos inscritos numa comunidade moral e política que determinam, né, o que a gente acha do que é namorar, do que é amar, do que é trabalhar, do que é ser eficiente, etc. Tá? E para finalizar o parênteses, é óbvio, né, que a escuta analítica, por estar marcada pela defesa da singularidade, está sendo muito mais flexível às formas de amar e às formas de trabalhar. Muito mais, né? Então, a gente não vai ser normativo nesse sentido da sugestão e da hipnose, de uma ortopedia que o Lacan tanto criticava, né? Mas vai ser muito mais aberto, né, às formas de amar plurais, múltiplas, e as formas também de ser eficiente, de trabalhar, enfim, da praxis que um sujeito pode estabelecer no mundo, né? A gente não quer que todo mundo seja burguês, trabalhador, empresário, né, funcionário público, etc. Não tem isso. O sujeito tem que dar conta de construir a sua história, o seu destino. Mas essa ampliação praticamente ilimitada que a psicanálise fornece das formas de amar e trabalhar, ela não acontece no vácuo político, né? Se alguém aparece aqui e vai dizer, olha, eu trabalho até me matar, eu quero me matar de tanto trabalhar, analiticamente eu falo, opa, pera, vamos pensar, vamos ver o que é isso aí, tem outro jeito? O que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo fazer com isso, né? Quando alguém diz, olha, eu amo, né, o meu parceiro que me espanca, me humilha, né, me deixa humilhado o tempo todo, eu falo, opa, peraí, né? Será? É isso mesmo? Né? Me conta mais essa história. Por que você acha que, né, você está preso a isso? Por que é esse amor? Né? Ao longo da análise, ele decide, não, é esse parceiro, né? Eu quero ser humilhado, papapá, e encontra esse destino, o psicanalista não vai ser padre, ali não pode, né, e tem que encontrar um parceiro que te ame, né, vocês têm que adotar um bebê, de jeito nenhum, né? Mas fazer essa tentativa de dizer, opa, vamos pensar nisso, é isso mesmo, né? Você não está preso aí onde você é efetivamente livre, você não está se sentindo preso aí onde você é efetivamente livre. Então, fazer esse convite é inevitável e é muito, muito prudente que a gente faça o tempo todo diante disso que é o patológico, que apareça estranho para a gente na clínica. Heloína, no caso do sujeito hedonista, essa busca desenfreada do prazer sinaliza algo, isso é uma outra questão, né? O sujeito hedonista, né? O cara quer só prazer, droga, zero trabalho, né? Não quer trabalhar, né? Qual que é o limite disso? Então, esses extremos são bons para a gente pensar, né? O Freud pensa muito com a caricatura também, né, Heloína? Assim, é bem, bem importante. Então, assim, será que está errado, né? Mas acende um sinalzinho, não acende?
quando, né, estava ouvindo esses dias, assim, a mãe reclamando, né, do filho de 30 anos, né, que não quer sair de casa, que não encontra o trabalho, que está ali, né, jogando videogame o dia todo, bebendo com os amigos, né? Não acende alguma coisa, né? Tipo, opa, tem alguma coisa, né? Será que a gente precisa, né, efetivamente, né, criticar um pouquinho isso, colocar em debate papel dessa mãe, papel do, claro, né, da criança de 30 anos, né, dizer, oh, a adultez faz parte, né, não está errado você jogar, não está errado você fumar maconha, você usar a sua droga, etc, né, beleza, mas vamos conversar, né, com a comunidade política que a gente vive, né, a adultez tem, né, tem que aparecer, né, de alguma forma, né. A Luciane está dizendo que tem um ruído. Vocês estão ouvindo esse ruído? É porque tá tendo construção aqui, mas por enquanto eles não estão tendo martelete não, viu, Luciane? Por sorte. Mas se vocês estiverem tendo ruído aqui, vocês me falam, eu vou tentar reconectar o microfone, tá bom? Pensando no parente da terapia analítica no presente, isolamento social, imposto coletivo, pode contribuir para a repressão do desejo de trabalho distanciado, receio de espaço coletivo? Certamente, Graziele, total. A gente não tem ideia ainda dos efeitos da pandemia e dos efeitos que o teletrabalho, o trabalho remoto vão gerar, né? A gente já tem uma noção de que isso tem aparecido no consultório, né, também. Então, ruído no som, eu vou diminuir então a intensidade do microfone e ver se melhora aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui no mínimo. Ver se melhora. Mas a ideia no microfone, bizarro. Deixa eu ver se está no lugar correto. Tá. Aqui está a pecinha. Diminuir um pouquinho, ver se melhora, tá bom? Mas com relação à questão da Graziele, eu acho que tem totalmente, né, essa questão assim, né? O isolamento social, né, que começa, na verdade, aí, no século XX, no início do século XX, criando essa atmosfera individualista, né, que vai dar nascimento ao liberalismo, né, que vai ser proposto ao longo do século XX, tá? Então, a ideia é essa, assim, isso tem efeito, né? A gente tem visto os efeitos disso, né? Então, o Freud, mais uma vez, né? Devemos nos tornar senhores dos sintomas e solucioná-los, né? O que é exatamente a mesma coisa que o paciente exige de nós, né? Então, ele quer a solução do sintoma. Isso aparece com muita frequência na obra do Freud, né? Isso que vai aparecer depois, né, principalmente com Lacan, na década de 60, né, de que o sintoma é legal, né, tem alguma coisa do sintoma que tem que ser mantido, é um jeito que o sujeito se estabelece no mundo, é uma maneira que ele se articula com o inconsciente. Isso vai aparecer muito depois, né? No Freud, ele está falando de solução de sintoma, eliminação de sintoma, tá? O ego se amplia à custa desse inconsciente, por meio do conhecimento, ele se torna conciliador. Veja bem, essa é uma palavra boa, né? Conciliador para com a libido, né? E disposto a conceder-lhe alguma satisfação. E sua recusa às exigências da libido diminui, mediante a possibilidade de derivar uma parte da mesma através da sublimação. Isso seria o ideal, né? Ideal de fim de análise aqui no Freud, né? Então, eu vou conceder um pouquinho, né, da libido que estava ali reprimida, né? Vou conceder um pouco a esse desejo, vou reconhecê-lo, vou tentar realizá-lo de alguma forma, né? Mas fora, efetivamente, né, da repressão, né, completa impossível, né? Mas conciliar, né, a ideia de um ego conciliador, a ideia de uma formação de compromisso, né, novas formações de compromisso, tem a ver com essa finalidade de análise proposta pelo Freud, né? Vejam bem, olha como que o Freud está tentando diferenciar aqui, né? A pessoa sadia,
né? Freud está usando esses termos, gente. Pessoa sadia, pessoa normal, né? A pessoa sadia é virtualmente um neurótico. Tá vendo? Tem passagens aqui que ele está dizendo, olha, no fundo é igual, né? Virtualmente é um neurótico, mas os sonhos parecem ser os únicos sintomas que ela é capaz de formar, né? Então, a pessoa sadia, a pessoa normal, ela, por assim dizer, realizou os recalcamentos mais bem feitos, né? E só tem o sonho como um sinal de que esse recalcamento foi feito. Mas, no geral, né, é sadia, ou seja, não apresenta um sintoma, não apresenta, né, problemas evidentes, por assim dizer, conflitos evidentes, né? É verdade que, se alguém submete a um exame mais atento sua vida desperta, descobre algo que contradiz essa aparência, ou seja, que essa vida pretensamente sadia está marcada aqui e ali por um grande número de sintomas banais e destituídos de importância prática. Então, quero que vocês grifem, importância prática, né? Então, o Freud, tá vendo? Ele está destruindo, né, essa ideia de uma distinção assim muito nítida, estruturalista entre o campo normal e o campo patológico, né? Ele está fazendo muita porosidade entre esses campos, né? Muita interseção, né? Quando ele produz isso, tá? A distinção entre saúde nervosa e neurose reduz-se, por conseguinte, a uma questão prática, grifem, é uma questão prática, e é decidida pelo resultado, isto é, a pessoa ter ou não ter um nível suficiente de, aí ele volta às expressões, de capacidade para aproveitar a vida e de ser eficiente, né? Então, um nível suficiente de Genussfähigkeit e Leistungsfähigkeit, né? A capacidade de gozar, de aproveitar a vida e a capacidade de se esforçar, de ser eficiente, de trabalhar, né? Então, essa capacidade é pragmática. E quem vai decidir, né, o que é um nível suficiente ou, né, ser capaz de aproveitar a vida e ser eficiente? Quem vai decidir isso? Quem está decidindo isso? A nossa comunidade moral, né, sob a qual o analista vive, né? Então, essas são as questões que eu grifei aqui pontualmente, né? Deixa eu agora partir para o final. Tem um caso clínico que ele cita aqui, né? Muito interessante. Olha só, uma jovem que por algum tempo tinha, devido à ansiedade, sido incapaz de sair à rua ou ficar em casa, né? Então, uma agorafobia, né? Aos poucos, a paciente foi revelando que sua imaginação fora dominada por observações casuais do relacionamento amoroso entre sua mãe e um endinheirado amigo da família, né? Ela, porém, era tão desajeitada ou tão sutil que deu à sua mãe uma pista daquilo de que ela estava falando das sessões analíticas. Ela o fez modificando sua conduta para com a mãe, insistindo em ser protegida unicamente pela mãe, de sua ansiedade de ficar só, e trancando a porta de saída da sua mãe se essa tentasse sair de casa. Então, sintoma, né, agorafóbico que, na verdade, tem a ver com um certo ciúme, uma certa possessividade com relação à mãe, né? Ela não queria que a mãe, né, saísse com esse amigo endinheirado aí, né? As violentas exigências da moça surpreenderam-na e ela rapidamente compreendeu o significado da ansiedade de sua filha. A jovem havia adoecido a fim de tornar sua mãe prisioneira e roubar-lhe a liberdade de movimentos necessários às relações com seu amante. A mãe prontamente tomou a decisão e pôs fim, né, ao detestável tratamento, né? Então, né, quando se revela, né, o sentido do sintoma, né, ela termina o tratamento. Mas, enfim, o Freud está trazendo esse caso aqui para dizer, olha, isso tem a ver, né, naturalmente, o quanto as perspectivas de um tratamento são determinadas pelo milieu social do paciente e pelo nível cultural da sua família. Tá vendo? O Freud, ele está apontando para a comunidade moral
para a comunidade social, né, que vai dar conta ou não de uma interpretação desse tipo. Ou você não tem que ter ciúme, por exemplo, né, uma interpretação que iria nessa direção, você não tem que ter ciúme da sua mãe, né? A sua mãe pode namorar, sua mãe pode transar, né? Você também, você já não é uma criança, você não precisa dela, né, para ficar com você, para você não ter uma crise de angústia. Uma interpretação nesse sentido ou nessa direção, né, você não depende dela e ela não depende de você, depende da consistência exatamente social, política, né, das pessoas que estão envolvidas nessa situação amorosa, tá claro? E para terminar, né, o Freud até fala que uma coisa que a gente está vivendo hoje, né, gente, é incrível. Uma inovação terapêutica, o Freud está falando da análise, né, é recebida com entusiasmo delirante, né? Por exemplo, quando o Koch apresentou ao público sua primeira tuberculina contra a tuberculose, né, o remédio para a tuberculose, que foi, né, deve ter sido uma coisa, né, espetacular, ou é tratado como uma desconfiança profunda, como a vacina de Jenner, que foi realmente uma bênção, e ainda hoje encontra opositores irreconciliáveis, né? Incrível como que os opositores da vacina sempre existiram desde o início, né? Então, só para quem for ver essa aula daqui a alguns anos, né, daqui a 20 anos, nós estamos atravessando uma pandemia horrível, a Covid-19, e no Brasil existe não apenas né, detratores, opositores da vacina, como máfias, né, que tentaram ganhar propinas, né, no governo, comprando vacinas ou deixando de comprar vacinas, né, para que um genocídio, né, de quase 500 mil de pessoas ocorresse no Brasil. Então, a gente está passando por isso. Então, estou deixando um recado aqui para o futuro, né? Mas, enfim, o Freud está usando uma metáfora aqui muito boa, né, de que o método analítico é novo. E ou ele vai gerar muita paixão ou muito ódio, né? E é isso que a análise também gera, inclusive agora. Assim, isso parece não ter deixado de ser, né, uma das reações, né, as reações que a análise produz, né? Tanto o ódio quanto a paixão, né? Então, eu terminaria dizendo, né, para ter cuidado, assim como ele termina, né, no penúltimo parágrafo aí da conferência. Cuidado com a psicanálise, cuidado com como que circula esse discurso, né? Ele vai dizer, o mau uso da análise é possível em diversos sentidos, né? Em especial a transferência é um instrumento perigoso nas mãos de um médico inescrupuloso. Não há instrumento ou método médico que esteja garantido contra o mau uso. Se um bisturi não corta, tampouco pode ser usado para curar, né? Então, metáfora médica, né, do Freud para terminar essa série de conferências, né? Está dizendo, olha, e é um pouco que ele vai voltar, né, em psicanálise selvagem. Mau uso vai ter, né? O bisturi, ele, né, pode ser mal usado, mas se ele for bom, né, e dependendo da perícia de quem usa o bisturi, né, ele vai dar certo, ele vai funcionar, tá? Dúvidas, questões? Tirando o ruído no microfone, não sei se diminuiu quando eu diminuí aqui. A transmissão está ok para vocês? Dúvidas também sobre o texto, questões? Eu vou pensar agora nos próximos textos, que é a pulsão e seus destinos, o inconsciente, recalcamento, análise terminável e interminável e construções de análise, para a gente ler o Freud junto, gente. Assim, eu acho que é importante a gente, né, reforçar a leitura desses conceitos fundamentais antes de passar, né, juntos, eu espero, para outros autores. Então, ter essa leitura base, né, bem consistente, assim, da clínica freudiana, né? Freud pensando na clínica desde o início, isso vai ser importante para a gente passar depois, né, para o Ferencz, para o Laplanche, para o Winnicott, né, que são autores que eu quero ler com vocês também no passo a passo aqui no seminário clínico. Então, se tiverem dúvidas, ainda a gente tem um tempinho. Me digam aí se o ruído melhorou um pouquinho. Eu vou, como o consultório é novo, talvez vou reconectar, desconectar, né, para ver se funciona tudo a contento e melhor na próxima, tá bom?
Bom, então, se não há dúvidas de imediato, eu deixo, né, a gravação aqui para vocês. Aguardo os comentários. Agradeço muitíssimo, né, a todos que estão por aqui, né, que assinam aí o canal. Isso ajuda muito, né, a manter o canal. Né, eu espero que vocês divulguem também, se gostarem, né, que me deem sugestões, críticas, tá? Me ajudem a manter esse projeto, né, que eu gosto tanto, e espero estar ajudando também, né, vocês a pensarem no texto do Freud. Então, obrigado, bom restinho de semana, né? Obrigado, Renata, Heloína, Graziele. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. Então, sejam bem-vindas sempre, né? E deixem suas questões aqui, caso vocês queiram depois, tá bem? Obrigado, Vilma. Valeu demais, então. Até lá.